Tainá, boa noite. Boa noite, professor. Professor, Sim. eu não vou conseguir assistir a aula de hoje, mas eu queria tirar uma dúvida. Certo. Pode falar. Você comentou no meu trabalho que eu não precisava fazer análise dimensional junto, era para fazer Isso. separado. É uma recomendação. Eu não tiro ponto de quem faz, de quem opta por Calma, fazer. cortou. Hã? Eu tirei ponto? Não, não tirou, não. Eu só queria saber se eu posso continuar fazendo assim, que para mim é mais Pode. fácil. Pode. Então tá bom, eu vou. É que eu achei mais fácil do jeito que o livro está fazendo. Não, tudo bem. Mas Fique à vontade, então. então tá bom, era só isso. Certo. Essa aula aqui ficará gravada e eu vou disponibilizar para vocês. Então tá, professor, muito obrigada. Não, que é isso. Boa noite. Boa noite. Bom, vamos começar então, Vinícius. O tema dessa atividade síncrona, já que eu não recebi sugestões, eu achei interessante falar sobre associação de molas. Bom, deixa eu permitir a Mariellen. Opa. Mariellen queria entrar, mas acho que deu algum erro que eu liberei para... Espero que ela tente novamente. Eu estou aqui, então, falando sobre associação de molas. Consiste em você ter um dado conjunto de molas e substituir este conjunto por... Mariellen, deu erro quando eu autorizei você? Você está conseguindo me ouvir? Deu erro não, professor. Ah, não? É que você demorou, que eu acionei e aí demorou para você aparecer? Bom, seja bem-vinda, boa noite. Como eu estava dizendo para o Vinícius, eu vou tratar de associação de molas que consiste em, dado um conjunto de molas, representar esse conjunto por uma única mola. Aqui, no caso, nesse conjunto, eu posso ter várias constantes envolvidas. K1, K2, Kn. E eu vou, então, substituir por uma mola com uma dada constante K, que será dada em termos destas constantes K1, K2, Kn. Eu, em geral, falava sobre isso quando ministrava Física 3, porque a ideia envolvida aqui é basicamente a mesma ideia que vocês vão utilizar para representar, por exemplo, um resistor equivalente, quando você tem um conjunto de resistores em série ou em paralelo. Ou então, para encontrar um capacitor equivalente, quando você tem um conjunto de capacitores em série ou em paralelo. O raciocínio, a estrutura do problema é totalmente análoga. Então, para isso, nós vimos apenas uma descrição bem simples da lei de Hooke, que é o F, que é a força restauradora, diretamente proporcional à deformação da mola. Nós, efetivamente, não fizemos muita coisa em cima disso, porque vocês farão, acredito eu, em Física 2, quando estudarem o oscilador harmônico. Para lidar com isso, nós precisamos de equações diferenciais ordinárias. Porém, eu vou fazer aqui uma pequena introdução. Vamos supor que nós tenhamos um oscilador mecânico que é dado por um sistema massa-mola. Nós vimos que pela lei de Hooke, se eu submeto uma mola a uma pequena deformação, essa mola vai tender a voltar ao seu estado inicial
Ou seja, eu terei uma força restauradora, e essa força restauradora será diretamente proporcional à deformação. Então, vamos supor que eu tenha aqui uma dada mola, com uma massa presa à sua extremidade, e esta mola é definida por uma constante K. E eu vou pegar esse sistema e fazer uma elongação. Então, notem que, se eu colocar a origem do meu sistema de coordenadas aqui na parede, vou colocar o meu versor X designando a direção da elongação, da parede até o comprimento inicial da mola, eu vou chamar essa distância aqui de x0. E eu movi esse corpo até a mola adquirir um outro comprimento, que eu estou chamando de x. Bom, como eu puxei a mola, eu vou ter uma força restauradora atuando sobre este corpo, que está atuando na direção contrária à elongação. Por isso que é uma força restauradora. Nós vimos que essa força possui a mesma orientação da minha deformação. Então, ela é dada por K, a constante da mola, vezes a deformação, que no caso é o x menos o x0. Ou seja, apenas este pedaço aqui de comprimento, ela atua na direção x e é restauradora, então tem um sinal negativo. Então, nós temos esta força sobre o bloco e vamos aplicar a segunda lei de Newton. Que nós temos em geral, a força resultante sobre um corpo corresponde à derivada temporal de seu momentum linear. Como nós estamos aqui lidando com massa m constante, e isto se reduzirá a massa vezes a aceleração, que corresponde à derivada segunda da posição com relação ao tempo. E aqui eu estou considerando um problema unidimensional. Então, se nós temos que o vetor x é dado por uma certa coordenada x, na direção x, que eu represento por um versor, nós podemos, então, substituindo aqui, nós temos o vetor x, substituindo a força resultante pela força harmônica, nós teremos que menos k, x menos x0, vai ser igual a m d2x dt2. Ou teremos d2x dt2 mais k sobre m, que multiplica x menos x0, vai ser igual a zero. Eu poderia isolar esse termo que corresponde a x0, que é uma constante. Então, podemos escrever essa equação como sendo d2x dt2 mais k sobre m. X será igual a k sobre m x0.
Vocês, por um acaso, já fizeram a disciplina de equações diferenciais? Algum de vocês? Eu estou cursando essa disciplina agora, professor. Ah, certo. Mariellen, você já fez, por acaso? Bom, vou prosseguir. A questão é a seguinte. O que nós temos aqui é uma equação diferencial ordinária, de segunda ordem, porque a derivada máxima da nossa variável x é a derivada de ordem 2, e ela é não homogênea. Seria homogênea se tivéssemos igual a zero. Aqui nós temos uma não homogeneidade constante. Porém, eu vou considerar, para resolvê-la, uma pequena mudança de variáveis. Eu vou denominar esse termo, entre parênteses, de x-til. Então, eu estou definindo aqui x-til igual a x menos x0, onde esse x0 é uma constante. Então, o dx-til dt vai ser simplesmente dx dt, porque a derivada da constante é zero. E da mesma forma, d2 x-til dt2 vai ser igual a d2 x dt2. Eu posso substituir, então eu posso escrever d2x dt2 como sendo d2x til dt2. Mais k que multiplica x til igual a zero. O que eu fiz aqui, é k sobre m. O que eu fiz aqui foi tornar essa equação homogênea. E nós sabemos, temos técnicas para resolver equações diferenciais homogêneas, em particular, esta é uma equação extremamente importante na física e que vocês deverão ter a solução geral dela já enraizada na mente de vocês. Aqui nós temos, no caso, uma equação da forma x-til ponto mais ômega ao quadrado x-til igual a zero, onde esse ômega ao quadrado é o k sobre m. A solução para esta equação diferencial será dada como sendo, pode ser um dado xs de t, que seria o seno de ômega t, porque se você deriva uma vez o seno, vai dar ômega cosseno. Se você derivar outra vez, a derivada do cosseno é menos seno. Então, você vai ter menos ômega ao quadrado, seno de ômega t, mais o k sobre m é ômega ao quadrado, multiplicando o seno de ômega t vai ser igual a zero. Então, este é um tipo de solução. E você pode também ter uma outra solução, que eu chamo de x-til c, que é o cosseno de ômega t. Uma solução geral desta equação é dada por uma combinação linear de xs com xc. A seno de ômega t mais um b cosseno de ômega t, onde A e B são constantes, que você determina pelas condições iniciais do problema. A posição inicial do corpo e a velocidade inicial que ele possuía. Se nós obtivermos o x-til, nós podemos obter o x. Basta nós sabermos que x-til igual a x menos aquela constante x0, que é a alongação inicial da mola. Então, vou colocar aqui, para que vocês possam ver, acompanhar. X-til,
que é A seno de ômega t, mais B cosseno de ômega t, será igual a x de t menos x0. Logo, x de t vai ser igual a seno de ômega t mais B cosseno de ômega t mais x0. Simplesmente passei esse termo deste lado para o outro lado. Com isso, nós podemos determinar as constantes A e B pelas condições iniciais. Ou seja, vamos supor, bom, x0, o x no tempo zero, nós sabemos qual que é. Eu estou aqui supondo que a minha mola inicialmente estava em uma posição x0. E eu vou supor que ela partiu, foi levada à posição x, a partir de x0, tendo uma dada velocidade inicial. Pode ser, inclusive, essa velocidade inicial pode ser o repouso, pode ser nula. Então, teremos aqui que o x' de 0 vou chamar de v0. Substituindo os parâmetros, substituindo o zero na nossa solução, nós temos, em primeiro lugar, que x de 0, substituindo o t igual a 0 aqui, vou ter seno de 0. Seno de 0 é 0. Sobra, então, b cosseno de ômega t, onde t é igual a 0, ficaria cosseno de 0, que é 1. Então, nós temos aqui b mais x0. Porém, nós sabemos que x de 0, pela condição inicial, é igual a x0. Veja que nós temos esse x0 aqui, que corta com esse outro x0. Nós descobrimos que b é igual a 0. Então, nós já tiramos aqui que x de t vai ser igual a b cosseno de ômega t mais x0. Agora, nós podemos aplicar a outra condição inicial, que seria, derivando x de t, x' de t é igual a b, derivada de cosseno de ômega t é igual a menos ômega seno de ômega t. Ah, não, me desculpe. Eu acabei de dizer que o b é igual a 0. Então, o nosso x de t é igual a seno de ômega t mais x0. É o a agora que nós queremos obter. O b nós já sabemos que ele corresponde a 0. Então, x' de t vai ser igual à derivada, a que multiplica a derivada do seno, que é o ômega cosseno de ômega t, e a derivada de x0 é 0, porque x0 é uma constante. Logo, nós sabemos que x' de 0 vai ser igual a ômega, cosseno de ômega vezes 0, cosseno de 0, que é 1. E isso, por sua vez, corresponde a v0. Daqui tiramos que a é igual a v0 sobre ômega. Então, nós tiramos a nossa solução para a posição do corpo, que está preso à mola. X de t vai ser igual a v0 sobre ômega seno de ômega t mais x0. Eu só fiz isso como uma pequena introdução, vocês verão isso aqui em Física 2,
aqui nesse curso de Física 1, vocês não precisarão se preocupar com isso, é o tema de oscilações e ondas, oscilador harmônico. E vamos ao assunto desta nossa atividade, que é a associação de molas. Então, da mesma forma que vocês já devem ter visto, ou no ensino médio, ou se vocês fizeram alguma disciplina de eletrônica, que nós acoplamos ou resistores em série, ou capacitores em série, ou em paralelo, esses componentes. Então, vamos aqui considerar a primeiro molas em série. Então, vamos supor que nós temos aqui um sistema de molas, vou supor 2 molas, eu tenho uma dada mola caracterizada por uma constante K1, acoplada a uma outra mola, com uma dada constante K2, e eu vou elongar este sistema. Então, eu passarei aqui se aqui o nosso comprimento inicial da mola 1 era x10, comprimento 0 da mola 1, e o nosso comprimento inicial da mola 2 era x20, agora eu vou ter esta mola, uma dada elongação, ou seja, um x10 mais um delta x1. E eu vou ter também para a mola 2, uma dada elongação x20 mais delta x2. Bom, nós temos que, neste caso, eu estou aplicando a minha força nas 2 molas. Então, elas vão experimentar a mesma força restauradora. Ou seja, o F será igual ao K1, que multiplica delta x1, que também será igual a K2, que multiplica delta x2. Se a força não fosse a mesma para as 2 molas, eu poderia ter uma força maior do que F nessa mola aqui. Isso significaria que eu poderia, inclusive, por um exemplo, empurrar uma massa muito grande, dependendo do arranjo dessas forças. Se eu estou puxando com uma dada intensidade, a força é diferente, eu posso empurrar uma massa que está acoplada na outra extremidade. E nós queremos encontrar uma mola equivalente a esse sistema que responda da mesma forma a uma dada elongação. No caso, a elongação com a qual eu estou lidando para esse sistema é delta x1 mais delta x2. Então, a força, nesse caso, será igual a K, que multiplica o delta x total, onde delta x é igual a delta x1 mais delta x2. Ou seja, nós teremos aqui K, que multiplica delta x1 mais delta x2. E eu quero determinar
o K dessa mola em termos de K1 e K2. Bom, vamos unir essas duas expressões. Eu tenho aqui que F é igual a K, que multiplica ΔX1 mais ΔX2, porém, ΔX1 é igual a F sobre K1. Enquanto que ΔX2 é igual a F sobre K2. Então, o que nós temos aqui é K, que multiplica F, que multiplica 1 sobre K1, mais 1 sobre K2. Eu simplesmente coloquei o F para fora dos parênteses, coloquei o F em evidência. Então, esse termo aqui, esse lado da equação, é igual a esse. Eu tenho F multiplicando em ambos os lados da igualdade. Eu posso cortar, então eu fico com 1 igual a K, que multiplica 1 sobre K1, mais 1 sobre K2. Portanto, 1 sobre K vai ser igual a 1 sobre K1 mais 1 sobre K2. Ou seja, se eu tenho duas molas acopladas em série, com constantes K1 e K2, e quero substituir essas molas por uma única de constante K, eu determino a constante da mola resultante, da mola equivalente, através dessa expressão. O inverso dessa constante será igual à soma dos inversos das constantes das duas molas iniciais. Da mesma forma, vamos aqui analisar as molas associadas em paralelo. Ou seja, tem uma mola que está acoplada a uma outra e ambas compartilharão da mesma elongação. Então, vamos supor que eu faça uma elongação nesse sistema. Que será compartilhada pelas duas molas. Temos esta elongação do sistema ΔX, e as molas, uma é dada por uma constante K1 e outra caracterizada por uma constante K2. Então, a força experimentada pela mola 1 será igual a K1 multiplicando essa elongação. A força experimentada pela mola 2 será igual a K2 vezes esta elongação. E nós queremos uma mola equivalente, onde, para uma dada força F, ela tenha uma constante, uma força restauradora será proporcional à elongação do sistema. Ambas experimentarão a mesma elongação. E a força restauradora total será igual à soma das forças restauradoras. Temos que F será igual a F1 mais F2. Então, F é igual a K que multiplica ΔX,
E isso, por sua vez, será igual a F1, ou seja, K1 multiplicando ΔX, mais F2, que é K2 multiplicando ΔX. Vemos que o ΔX está presente nesses três termos. Então, basta dividir por ΔX, ambos os membros da equação. Então, a constante da mola equivalente será igual à soma das constantes das molas que constituem o sistema. E como eu falei, este é a mesma ideia que vocês utilizarão para calcular resistores em série, a resistência equivalente de um conjunto de resistores em série ou em paralelo, e a capacitância equivalente de um conjunto de capacitores em série ou em paralelo. Eu posso fazer um pequeno exemplo. Não sei se vocês já fizeram alguma disciplina... Vocês fizeram alguma disciplina de eletrônica, por acaso? Eletrônica básica, vocês sabem o que é a lei de Ohm, como lidar com o resistor? Bom, nós temos que resistores... Não cursei... Ah, tá, Gunter. Você não cursou. Certo. Só isso aqui, só para ilustrar como que essa ideia da associação de molas, que é um sistema básico da física, um sistema da mecânica, de física 1, vai servir para vocês quando vocês fizerem física 3. Então, se você tem resistores, é simplesmente um pedaço de condutor e se eu estabeleço entre as extremidades deste resistor, vocês vão encontrar isso aqui facilmente em equipamentos eletrônicos. É um componente extremamente comum. Se eu estabelecer uma diferença de potencial elétrico, ligar esse resistor nos terminais de uma pilha, eu vou observar uma dada corrente elétrica através desse resistor. Inclusive, ele vai aquecer, exatamente porque a corrente elétrica é composta por elétrons em movimento, esses elétrons vão se colidir com a estrutura cristalina do condutor, passar energia cinética para essa estrutura e provocará o aquecimento, que é o comumente conhecido como efeito Joule. Essa diferença de potencial é proporcional à corrente formada e nós temos como constante de proporcionalidade esse parâmetro R, que é chamado de resistência. Agora, vejam só que nós temos uma relação linear. Enquanto que, quando lidamos com molas, nós temos que a elongação, aqui essa mola é submetida, a força é diretamente proporcional à elongação. Então, vamos supor que, por um exemplo, nós tenhamos resistores em série. Então, vou ter aqui um dado resistor R1 acoplado com um dado resistor R2. Vou ter uma corrente I passando. Esse resistor R1 estará submetido a uma diferença de potencial V1. Esse resistor R2 a uma diferença de potencial V2. E eu quero substituir esse sistema por um resistor equivalente.
onde, se eu submeter esse resistor a uma dada diferença de potencial V, eu vou observar a mesma corrente percorrendo o sistema. Bom, neste caso, nós temos que V é igual à soma de V1 com V2. Da mesma forma que nós tínhamos quando associávamos molas em série, que a elongação total era igual à soma das elongações. E a corrente que passa pelos resistores é a mesma. Ou seja, V1 vai ser igual a R1, que multiplica I, e V2 vai ser igual a R2, que multiplica I. No caso de molas, nós tínhamos que a força atuante sobre as molas era a mesma. Aqui nós temos a corrente. Nesse caso, então, nós temos que V vai ser igual a RI, só que no caso, o V é igual a V1 mais V2, ou seja, R1I mais R2I, que é igual a R1 mais R2 multiplicando I. Se eu comparo este termo com este, na equação nós temos a corrente multiplicando ambos, eu posso cortá-la, cancelá-la, então nós teremos que a resistência total será igual à soma das resistências dos dois resistores. E nós temos aqui resistores também em paralelo. Nós podemos acoplar dois resistores submetidos à mesma diferença de potencial. Então, nós temos aqui a corrente que vai se dividir I1 e I2 passando por cada resistor e volta a se tornar I. Nesse caso, ambos estarão submetidos à mesma diferença de potencial e eu quero encontrar o resistor equivalente. Tirar uma dada resistência R. Nesse caso, V1 será igual a V2, que será igual a V. E a corrente total, que vai passar por este resistor também, será igual à soma das correntes. Da mesma forma que nós fizemos para o caso de molas, nós teremos que V é igual a R I, que será igual a R, que multiplica I1 mais I2, ou seja, R que multiplica V sobre R1 mais V sobre R2. Colocando em evidência o V, temos RV que multiplica 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Comparando este termo com esse termo aqui, comparando este termo inicial, nosso V, nós teremos que, dividindo por V ambos os membros, 1 vai ser igual a R, que multiplica 1 sobre R1, mais 1 sobre R2. Portanto, neste caso, nós temos que 1 sobre R vai ser igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Bom, sei que vocês não viram resistores ainda, estamos em Física 1. Isso aqui é um tópico de Física 3. Apenas para estabelecer para vocês como que o raciocínio é o mesmo.
identificar aquilo que eles têm em comum, seja a diferença de potencial ou a corrente, no caso das molas, seja a força ou a elongação, e fazer uma comparação entre ambas. Bom, isso aqui, em geral, associações de molas não é dado explicitamente. Às vezes as pessoas pedem, os professores pedem lista de exercícios. Eu mesmo não tratei isso, não gravei nenhum vídeo sobre o assunto. Mas é isso que eu tinha para falar com vocês nessa atividade. Vocês têm alguma dúvida? Gostariam de perguntar alguma coisa? Fiquem à vontade. Se vocês não tiverem nenhuma dúvida, eu encerro por aqui a nossa atividade. Amanhã eu enviarei para vocês os exercícios que constituirão a avaliação. Bom, sendo assim, eu encerro por aqui e tenham uma boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, Jennifer. Boa noite, Mariela.